Meus amados irmãos, graça e paz, por favor, tome assento. Antes de tudo, nós queremos parabenizar o Ministério de Casais pelo belíssimo trabalho realizado durante esta semana. Eles compraram a ideia e assumiram, como se diz, pegou o boi pelas pontas, literalmente. E aí conduziram com muita maestria esse nosso seminário, essa nossa conferência da família. Com zelo, com cuidado, com carinho, uma dedicação muito grande, não é? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês são uma bênção, viu, na nossa igreja. Eu quero parabenizar todos vocês por esse trabalho tão caprichoso, não foi? Bem nos mínimos detalhes, né? Nós louvamos o nome do Senhor. Viu, Messias e Lloyd, o casal anfitrião, né? Esse casal líder do ministério, como sempre, fazendo as coisas para o Senhor com muita excelência. Tá bom? Que Deus continue derramando muita graça, muita alegria no coração de vocês, abençoando a família de vocês. A mídia também, aí eu quero parabenizar por todo o suporte, a mídia número 1 aí, não deixando faltar nada. Chegou em tempo ainda o meu vídeo? Chegou, não é? Muito bem. Então, muito presente. O grupo de louvor também, nós louvamos a Deus pela vida desta equipe aí durante a semana que esteve participando. Aos nossos preletores, né, desde quarta-feira, a doutora Shirley, a irmã Shirley, ministrando ao coração da igreja, ao Denis na quinta-feira, ontem a irmã Dene, e hoje, então, aqui eu tenho agora o desafio, depois de todos esses que ministraram, aí eu fico com a cereja do bolo, né? Desafio, negócio sério, meu irmão, porque superar 3, né, negócio não é brincadeira não, tá vendo só? Mas ainda bem que os temas são diferentes, porque nós louvamos o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que fizeram tudo isso com carinho, com uma dedicação muito grande e foram tremendamente usados por Deus. Ontem a irmã Dena até dinâmica fez, o livrinho fez tudo. Olha se eu consigo concorrer com um negócio desse. Nem de perto, nem de longe. Aquele negocinho, aquele, sabe, caprichado que ela fez, imprimiu, cortou. O máximo que eu vou dar aqui é uma folha de papel. Né? Não consigo, não, meu. Ela disse, o que é que eu faço para você, amor? Eu disse, não, que fica feio. Além de não fazer, ainda bota a mulher para fazer. É melhor não, né, Mateus? Então, foi bom. Eu louvo o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. E pelos irmãos, irmãs, as famílias que vieram durante a semana, que prestigiaram, né, essa nossa conferência da família. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos, tá bom? Então, de parabéns. Daqui a pouco temos ali um lanchezinho bem gostoso. Né? O melhor da festa sempre fica para o final, né, Wagner? Então tem um lanchezinho gostoso, nós temos ali um café, pastor Israel fez café, é a especialidade dele, fazer café. Eu faço café pouco, só para um. Agora, quando é para muito assim, aí a medida não consigo acertar na dosagem, não. Aí o pastor Israel colocou a mão e acertou o café. Daqui a pouco vamos esquentar o frio, tomando o café e comendo um bolo que Batista trouxe lá de São Bento do Una. Quero registrar a presença do casal, Batista Família, né? Eles que dirigem lá também o Ministério de Casais da congregação lá em São Bento do Una. Tá bom, queridos? Uma alegria, viu, Batista, recebê-los aqui, você e sua casa. Queridos, nós ficamos com o tema o propósito espiritual da família e a transmissão da fé. Esse é o nosso tema de hoje, né? O propósito espiritual da família, a transmissão da fé. Ou seja, o tema pressupõe o quê? Que família ela tem uma razão de ser muito mais do que social, muito mais do que econômica, muito mais do que biológica também, ela tem uma missão espiritual. Ela foi instituída, foi chamada por Deus com um propósito de transmitir
para as próximas gerações, né, de formar nas próximas gerações um povo que serve ao Senhor. Família, então, seria aquilo que nós podemos chamar do nosso primeiro campo missionário. A nossa primeira atividade missionária é a família. A família foi chamada para glorificar a Deus, para testemunhar, para que as próximas gerações elas possam dar continuidade, né, à transmissão da fé no Senhor Jesus e, consequentemente, tenhamos uma geração que serve ao Senhor. Então, você percebe aí, nesse tema, partindo desse já pressuposto, que, de fato, meus amados irmãos, nós, como crentes, temos uma incumbência muito grande, né? Porque quando nós não somos crentes e somos casados, os que são casados e se convertem depois, através da conversão, compreende a missão da família, compreende o propósito da família, compreende a razão de ser, que, como eu disse, é muito mais do que social, muito mais do que econômica, é muito mais do que biológica. Ela é espiritual, né? Pai, mãe, filhos, ali a família tem uma grande responsabilidade diante do Senhor, que é de transmitir a fé, para que os filhos possam dizer, como disse Mateus, né? Possam dizer, o Deus, não apenas o Deus do meu pai, mas também o meu Deus. Queridos, eu quero, nessa noite, ler um texto com vocês, que aparentemente parece que não tem muito a ver com o que nós acabamos de falar acerca do tema, mas tem tudo a ver, porque, de fato, é um texto que mostra esta vivência, é um texto que mostra a relevância, né, desta missão espiritual, tá, desse propósito espiritual e, consequentemente, a forma prática de como nós fazemos isso. Nós transmitimos a fé às próximas gerações. Então, o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. 1 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Nesta passagem, como eu disse, aparentemente parece que não tem muito a ver com a temática, mas vamos perceber, dentro dessa perspectiva, a partir desse ponto de vista, a partir dessa ótica, né, a partir desse olhar do propósito da família e da responsabilidade de transmissão da fé, a gente vai encontrar aqui algumas verdades que a gente quer, então, encontrar nesse texto e que a gente quer pontuar aqui. Tá bom? Vamos ler o texto. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então disse Eliseu: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entra em casa e fecha a porta atrás de você e dos seus filhos. E derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém, queridos? Como eu disse, essa passagem, irmãos, esse episódio, esse momento histórico se dá ali no Reino do Norte, nesse período, depois da divisão das tribos. Nós temos aqui um período profético chamado, aquilo que a gente chama de o período dos profetas da palavra. Ou seja,
aqueles profetas que não deixaram nada escrito, entretanto, profetizaram nesse período. Era um período, assim, de muita apostasia espiritual, muito distanciamento, muita frieza espiritual. Era um período onde havia sincretismo religioso, o povo estava inclinado a deixar a adoração a Deus para adorar outros deuses, para se envolver com a idolatria ali naquele contexto. Então, alguns valores vividos pelo povo de Deus, ou que deveriam ser vividos pelo povo de Deus, esses valores estavam sendo deixados, estavam sendo abandonados. Daí, esse levantar dos profetas. E nós temos esse levantar dos profetas a partir justamente de Elias. Então, Elias é levantado para restaurar o altar, como se diz, o altar ao Senhor, para trazer o povo de volta. Na experiência de Elias, lá no Monte Carmelo, ele vai questionar o povo. Vocês precisam decidir que vocês devem servir, se a Baal ou se a Deus, a Jeová. Porque vocês estão divididos entre dois pensamentos. Tamanha era aquela realidade espiritual daqueles dias. É bem verdade que Elias marca esse início desse, podemos chamar desse renovo, dessa renovação, dessa restauração do culto ao Senhor. E aí se inicia, se tem aqui a fala de uma escola de profetas, aquilo que era chamado de casa dos profetas. O que era a casa dos profetas? Era o lugar onde homens de Deus, eles eram separados para aprender e para também desempenhar o ofício profético. Levando em conta que o ofício profético não tem a ver somente com o futuro, mas tem a ver também com o resgate do passado, com a visão do passado em relação ao que dizia a Escritura. Então, havia uma casa de profetas e os discípulos desse profetas que eram chamados de filhos do profeta. Não filhos legítimos, sanguíneos, mas eram discípulos do profeta. O profeta era tido como um pai espiritual para eles. E essa história é justamente sobre uma família de um desses discípulos ou desses filhos do profeta. E no caso aqui era Eliseu, o profeta que assumiu o lugar de Elias. Então esse discípulo do profeta, esse filho de Eliseu, filho do profeta, era casado e tinha 2 filhos, né? Ou aqui pelo menos se entende pelo menos 2 filhos, aqui o texto, né? Como diz o texto claramente, tinha 2 filhos. E aí, o que aconteceu? É que veio um infortúnio sobre aquela família. Um contexto bastante difícil, de repente morre. Aquele discípulo do profeta morre. E, diante da morte do cabeça do lado da família, a viúva fica desamparada, porque havia uma dívida. Ele não deixa herança, mas deixa uma dívida. Não sabemos se deixa a dívida ou se a dívida é contraída com a ausência agora do patriarca, com a ausência do provedor. E a viúva vai lidando com aquela dívida. Chega um momento que o credor vai cobrar a dívida da viúva. E ela não tem com que pagar a dívida. Essa era a situação. E a lei dizia, a lei mosaica dizia, que os filhos podiam ser levados como escravos por um determinado tempo para trabalhar, para pagar a dívida. E isso cria uma crise naquela família, porque ela não queria abrir mão dos filhos. Ela queria honrar a dívida, entretanto, não tinha como honrar, mas aquele método de dar os filhos para trabalhar como escravos, para pagar a dívida, ela não aceitou isso, ela não queria que isso acontecesse. É quando ela, então, vai até o profeta Eliseu e bate na casa do profeta. Então, imagina aquela cena. Uma mãe, viúva, desamparada, sem assistência do INSS, sem o bônus, sem o Bolsa Família, não é? Sem aposentadoria, com uma dívida, com 2 filhos agora sendo levados pelo credor para a escravidão, para trabalhar por anos ali, talvez correndo o risco até de não ver, resgatar mais esses filhos.
E ela, diante daquela situação, vê a sua família sendo agora ameaçada por esse contexto e, consequentemente, sujeita a ser uma família que viesse a se desintegrar. E ela disse, não, isso não vai acontecer. Eu não posso deixar isso acontecer. O que é que eu vou fazer? Não tinha nada. Não tinha, como se diz, um pau para dar num cachorro dentro de casa. Não tinha um bem para poder vender, para se desfazer. Não tinha nada. Então ela bate na casa do profeta e diz assim, olha, o senhor sabe muito bem a respeito do meu marido, né? Que era seu servo, que era também discípulo dos profetas. E ela começa dizendo para o profeta Eliseu, ela não conta inicialmente o problema, ela não diz inicialmente o que estava se passando. A primeira coisa que ela diz é, o senhor sabe quem era o meu marido, que era seu servo, e o senhor sabe que ele temia a Deus, que ele era temente a Deus. É assim que ela começa. Pois bem, os meus filhos estão aí para serem vendidos, e eu não quero que isso aconteça. Meus filhos vão pagar a dívida. Eu não quero que isso aconteça, mas o senhor sabe que meu marido era um homem de Deus. Ele não deixou nada para a gente. Ele não deixou coisíssima nenhuma. A gente não tem nenhum recurso, mas a gente tem a clara lembrança de que ele temia o Senhor. E aí, vai fazer o quê? É quando o profeta diz, e aí, o que é que você tem em casa? Como se fosse assim, o que é que a gente pode fazer para poder fazer aqui uma vaquinha, fazer um bazar, fazer, quem sabe, uma rifa e levantar um dinheiro para pagar a dívida? Ela disse, não tenho nada, só tem uma botijazinha de azeite. E naquele momento vem um insight do Espírito Santo no coração do profeta, aí ele diz, então faça assim, junte um monte de vasilhas de panela lá na sua vizinhança, bota a meninada para poder buscar essas panelas, depois entra em casa e derrame esse azeite em todas elas e encha todas as vasilhas. E assim ela fez. Foi em toda a vizinhança, mandou todo o menino pedir vasilhas emprestadas a todas aquelas pessoas que ela conhecia. E você imagina o menino batendo na porta e disse, mãe, perguntou se a senhora tem uma vasilha, se a senhora tem uma jarra, se a senhora tem uma panela, se a senhora tem algum caldeirão, como diz ali a irmã, para emprestar. E assim foi juntou. E o profeta disse, fecha a porta, depois vai derramando. E assim ela fez. Ela derramou a botija de azeite, e a meninada é quem juntava, ia chegando, encheu, e a outro vinha e dizia, ela dizia, chega outra, e o outro dizia, aqui, mãe, e mais outro, aqui, mãe. E de repente ela disse, outro, e o menino disse, não tem mais não, mãe, acabou. E disse, quando acabou, ela disse que o azeite da botija parou. Ela foi ao profeta e disse, pronto, olha, tem azeite por tudo que é canto, na sala, nos quartos, em todo lugar tem azeite. Ele encheu o que pôde de azeite. E aí, faça o quê? Venda. Artigo caro. Venda, paga a dívida e vá viver do resto. Houve milagre naquele dia, o texto faz questão de mostrar isso. Mas o que nos impressiona aqui é que isso se dá em um contexto familiar. Uma família em meio a uma crise, diante de uma situação dificílima, não sabe como resolver o problema, bate na porta do profeta, busca a direção de Deus através do profeta, encontra aquela direção, segue a direção, vê o agir de Deus e vê a solução do Senhor. Meus irmãos, aqui o que nós temos? E de fato, nós temos aqui esse propósito espiritual da família e essa transmissão de fé dentro de uma forma muito prática, muito didática, não é? Ali. Porque aqui, coloca os olhos sobre esses dois meninos, talvez aqui, não é? São dois filhos, provavelmente são dois meninos, ou um menino e uma menina, mas é bem provável que sejam dois meninos. E aí, imagine o impacto disso na vida dos dois.
né? Nesses dois filhos. Porque eles são protagonistas dessa história, eles participam da história, eles vivenciam isso. Eles veem a mãe indo ao encontro do profeta, como se dissesse, mãe, o que é que a gente vai fazer? E a mãe disse, eu já sei. Vai lá na casa do profeta e ouve a orientação do profeta, e eles acompanham. Depois a mãe manda juntar as vasilhas. São eles que vão juntando as vasilhas, são eles que também ajudam a mãe a encher cada uma delas. São eles que presenciam o milagre. Meus irmãos, aqui o que a gente vai extraindo desse texto como lição para a gente, a primeira coisa que o texto vai nos colocar, meus amados irmãos, é que a principal herança de uma família não é, na verdade, o recurso que ela deixa, mas o temor do Senhor que ela testemunha. Porque é isso que fica em relevo no versículo 1. Né? Porque quando a mulher... Essa viúva com os 2 filhos não tinha nada. O moço, um homem, nós não sabemos de que morreu, se doente ou morte, como se diz, morte morrida ou morte matada. Não se sabe, mas o que se sabe é que ele não deixa nada. Ele não deixa terra, ele não deixa bens, ele não deixa nenhuma botijazinha de ouro, ele não deixa nada. Mas ele deixou o quê? A única coisa que ela disse, meu marido temia a Deus. Meu marido era crente, era servo de Deus. E é isso que esse marido deixa. A maior herança de uma família não são os recursos materiais, mas é o temor do Senhor que ela testemunha. Ou seja, uma família, perceba que algumas lições aqui ainda nós podemos perceber no desdobramento desse ponto. Primeiro, que uma família piedosa também pode atravessar crises, né? Isso é interessante. Porque a pergunta que fica é, se era tão temente a Deus porque morreu assim e deixou desamparada a viúva e os filhos? Não era temente? Então era para poder nada ter acontecido, para tudo ir de bem a melhor. Não, porque vida, família piedosa, também está sujeita às crises, às diversidades, às dificuldades, à escassez, às lutas. Não é o fato de se temer a Deus que estamos blindados, meus amados irmãos, e que não vamos passar por momentos de apertos, momentos difíceis. O sofrimento familiar não significa necessariamente, meus amados irmãos, ausência de fé ou abandono de Deus. Essa, muitas vezes, é a teologia ainda em voga nos nossos dias dos amigos de Jó. Por que que o justo sofre? Se você fosse um homem justo, não estava passando pelo que você está passando. E às vezes ainda tem aqueles que conservam a mesma teologia, né? Crente não sofre, crente fiel não padece, crente fiel não tem crise, crente fiel não passa por aperto e não vê os filhos sendo levados para pagar a dívida pelo credor. Não. Sofrimento familiar não significa ausência de fé ou ausência de Deus. A fé não elimina automaticamente, meus amados irmãos, a nossa dor. Ela, pelo contrário, sustenta a casa ou a família para se buscar a Deus no meio da dor. Essa é a diferença, não é? Daí o legado mais importante daquele pai foi o quê? Foi espiritual. O homem não é lembrado pelos bens que deixou, mas é lembrado pelo temor que tinha a Deus. Não deixou nada, mas deixou um legado enorme. Temia a Deus. Ele temia a Deus. Ele temia o Senhor. E aqui a transmissão da fé começa quando? Quando os filhos veem que o temor de Deus é real dentro de casa. Porque talvez esses filhos tenham questionado essa mãe. Se agora, mãe, o que é que a gente vai fazer? Se o pai estivesse aqui, a gente sabia o que fazer. Mas e agora, mãe? O que é que a gente vai fazer? A senhora vai fazer o quê, mãe? E a mãe vai dizer, não, fique tranquilo. Fiquem tranquilo que Deus vai resolver esse problema.
Deus vai nos orientar, Deus vai tomar a frente. Então, perceba, meus amados irmãos, que essa transmissão de fé já era uma vivência, não é? Porque essa mãe, ela não busca outros recursos, ela não vai em outras portas, ela não vai ao encontro de outras soluções, ela busca o profeta como quem está buscando uma resposta da parte de Deus. De Deus. E aqui a fé herdada como exemplo, meus irmãos, ela precisa também ser assumida pela essa próxima geração. E é isso que essa mãe está, de uma maneira muito didática e de maneira muito prática, ela está ensinando aos seus filhos. É aqui que um pai que já não está mais presente, mas pelo exemplo de vida, pela piedade, pelo temor do Senhor durante o tempo que viveu servindo a Deus, ainda está ensinando os seus filhos. Na hora do aperto, na hora do problema, qual é a porta que se bate? Qual é a válvula que é de escape? Nem direita, nem esquerda, nem na frente, nem para trás. É para cima. É a Deus que se busca. Não é? A Deus. Daí, meus amados irmãos, os filhos, eles são aqui, de fato, preservados, não é? E, ao mesmo tempo, eles são também envolvidos nessa experiência, não é, de provisão do Senhor. Essa é uma grande lição que esse texto nos deixa. A família cumpre o seu propósito espiritual quando considera o temor do Senhor sua maior riqueza. É, ao mesmo tempo, sua maior herança a ser passada para as próximas gerações. Ela cumpre o seu propósito. Daí a pergunta inquietante e que não se pode e que não se quer calar é essa. Meus filhos e familiares reconhecem em mim apenas esforço para sustentá-los ou também um testemunho sincero de temor do Senhor? Ou seja, você que é provedor, você que é pai, como eu, você que é mãe, como é que os seus filhos lhe veem? Como aquele que trabalha e que se esforça para prover, para manter a casa, para manter a família suprida fisicamente, suprida economicamente, suprida materialmente? Ou será que os seus filhos conseguem também ver o seu testemunho sincero e o seu temor do Senhor, isto é, uma vida piedosa aos pés de Deus, principalmente nas horas difíceis da vida? Porque é na hora do problema que a gente revela quem realmente a gente é. Porque vai mostrar aonde a gente busca solução. Se a solução vai para o joelho, ou se a solução são os recursos que todos têm. Como é que seus filhos lhe veem? A segunda lição que esse texto vem nos trazer, segundo ensino dessa passagem, meus irmãos, é que a fé ela é transmitida quando os filhos veem a família buscar a Deus e obedecer a sua palavra justamente nesses tempos de crise, né? Veja que diante da crise, a viúva, ela não se paralisa, né? Ela não fica inerte, ela não deixa o tempo correr, ela vai à casa do profeta. Ela busca uma solução em Deus. Veja que a mãe leva a sua necessidade ao lugar certo. Porque essa é a maior expressão de fé. Porque problema todos nós temos. A Bíblia diz que a chuva cai sobre bons e maus. E eu posso dizer que o dia mau é para todo mundo. Tanto para crente como para descrente. Todos nós enfrentamos momentos de adversidade na vida. O carro vira o carro de crente e vira o carro de descrente também. De carro de pastor também vira.
não é? Agora, como é que a gente reage a isso? Porque são as nossas reações, ou como nós reagimos às adversidades, às dificuldades, aos problemas, às crises diárias, aos desafios que sobrevêm à família, sejam esses econômicos, sejam esses físicos, sejam esses na área da saúde ou em qualquer outra área. Como nós reagimos, se reagimos manifestando a nossa fé ou negando a nossa fé. Como nós lidamos com isso. Como foi que ela veio? Ela teve uma necessidade, mas ela foi buscar resposta, como se estivesse dizendo, buscar resposta aos pés do Senhor. A gente diria assim, foi para o ciclo de oração, né? Foi buscar um momento lá no culto de oração. Aqui na nossa igreja a gente diria, foi lá para as filhas de Débora. Foi buscar resposta lá entre as irmãs da oração. Como se estivesse dizendo, ore por mim. Porque lá em casa o estreito é grande. E é aqui, meus amados irmãos, que os filhos aprendem. Há momento em que os filhos aprendem mais sobre fé, observando como seus pais enfrentam a crise, do que ouvindo apenas suas instruções religiosas. Não é? Se aprende muito mais. A fé, ela é profundamente, eu poderia dizer, ela não é apenas ensinada, ela é muito mais do que ensinada, ela é tatuada na mente e no coração dos filhos, ela é marcada na mente e no coração dos filhos, através desses exemplos práticos de como os pais lidam com os problemas. Que amanhã os filhos vão dizer, eu lembro bem, meu pai orando. Eu ouvi outro dia uma irmã contando e disse, quando a gente era criança, a gente não tinha esses recursos que tem hoje. Adoeceu, já corre para o médico, já corre para a UPA, já corre para isso, aquilo, outro. Não. Isso, quando a gente adoecia, eu lembro bem que mamãe trazia a gente para papai. E papai orava. Disse, ora aqui, amor, ora aqui. E papai orava pela gente. E a gente ficava bom. E a gente era curado pela oração de papai. A prova é tanto que qualquer doença que a gente tinha, a gente dizia, chama papai para orar. Isso marca muito mais do que o discurso, do que a fala, não é? Do que a pregação insistente. Porque essa é a fé prática. Essa é a fé do dia a dia. A família, meus amados irmãos, ela aprendeu ali, ela precisou aprender o caminho da obediência para ver o milagre acontecer, não é? Aí até a transmissão da fé acontece quando os filhos também veem que os pais levam a palavra de Deus a sério, porque a palavra está na boca do profeta. Veja que ela não vai ao profeta por ser profeta, ela vai ao profeta para ter uma resposta divina, para ter uma resposta de Deus, porque era assim que se fazia na época. E quando o profeta lhe orienta, ela tem a orientação do profeta como orientação de Deus, como uma palavra prática, viva de Deus para a sua situação. E quando ela sai dali, e talvez até sem entender muito bem o que ia acontecer, com essa orientação dizendo assim, junte as vasilhas, todas de casa, e se forem poucas, peça aos meninos para que peguem emprestadas as das vizinhas, dos vizinhos, e junte todas elas em casa, tranque a porta, e com essa botijazinha você vai encher todas as vasilhas. Qualquer pessoa com um pouquinho de racionalização dentro do contexto, ele dizia, esse profeta está brincando comigo, no mínimo. Né? Se eu fui buscar uma resposta de Deus, ele mandou encher um caminhão de bacia com uma botijazinha de azeite. É brincadeira um negócio desse.
Não, ela não sai com essa incredulidade no coração. Ela não sai com essa dúvida. Ela não sai com esse questionamento. Pelo contrário, ela sai com a certeza. Deus orientou a fazer assim. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas vamos fazer. Talvez o menino até questionasse, perguntasse, mãe, e agora? Ele disse, não, vai dar tudo certo. O profeta disse que é para a gente encher as vasilhas de azeite. E como é que a gente vai encher? Não pergunte, não faça pergunta difícil que eu não sei responder. Vamos fazer porque Deus vai fazer o que Ele tem de fazer. Vamos confiar. E no caminho da obediência é que há uma transmissão de fé. Porque aqui os filhos aprendem essa grande lição. Papai, mamãe, leva a palavra de Deus a sério. Não brinca com a palavra do Senhor. Confia plenamente naquilo que Deus diz. E perceba que os filhos, eles são participantes dessa experiência dentro de casa. Não é? Ou seja, a casa que estava prestes a ser desfeita pela dívida, torna-se o lugar onde mãe e filhos testemunham juntos dessa provisão do Senhor. Os filhos, eles veem o milagre acontecendo diante dos seus olhos. Não é papai, mamãe contaram, não. Não foi que mamãe disse. Nós vimos a botijazinha não secando durante muito tempo e enchendo um monte de vasilhas. Um monte de vasilhas. Imagine esse impacto na vida daquelas crianças. Meus irmãos, a fé era transmitida não apenas pelo que os pais dizem. Sim, é preciso dizer, é preciso ensinar, é preciso doutrinar, é preciso discipular, conforme nós vimos no texto de Deuteronômio, sentado, em pé, deitado no caminho, em todo momento. Sim, essa palavra precisa ser colocada nos lábios para também chegar aos ouvidos e o coração dos filhos, mas muito mais do que o discurso, muito mais do que a fala, os filhos veem seus pais fazerem tudo quanto Deus ordena. E aqui está a grande lição. A fé é transmitida justamente aí. Quando as vasilhas da vida parecem vazias, e a fé do pai e da mãe, então torna essas vasilhas cheias por uma ação de Deus em resposta à fé, em resposta à oração. A pergunta, meus amados, é: meus filhos estão vendo em nossa casa uma fé não apenas falada, mas uma fé vivida em oração, em dependência, em obediência? Isso. Nas horas difíceis, nas horas amargas, qual é a resposta que se dá? E agora, meu pai? E agora, minha mãe? O Senhor proverá. Deus está na frente. Deus está fazendo. Deus vai na frente resolvendo tudo. É isso. Terceiro e último lugar, meus amados irmãos, esse texto também vai nos ensinar que a graça de Deus, ela preserva aqui a família. Mas para quê? Para que esta também responda com responsabilidade, gratidão e testemunho. Veja os versos 6 e o verso 7 do texto, que o milagre não termina em admiração, mas em direção muito prática, né? O azeite, ele é multiplicado para ser vendido, a dívida é paga, a mãe e filhos agora vão viver do restante da provisão divina, que restaurou a família. Agora também isso é colocado de uma forma muito concreta e de maneira muito responsável. Deus cuidou daquela família em sua necessidade real. O livramento preservou a família da ruptura, né, causada pela dívida, da escravidão. Deus não é indiferente, irmãos, às nossas crises. Às vezes a gente pensa que não é? Deus está muito mais interessado nos nossos pequenos problemas do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente tem aquela impressão assim que eu não vou incomodar Deus com isso. Eu só vou orar a Deus quando for uma coisa grande, né? Incomodar Deus com coisa pequena. Para quê?
Para que incomodar a Deus? Isso aqui eu posso resolver, isso aqui eu faço. Não, não, não. Eu entendo, meus amados irmãos, que oração é sinônimo de dependência de Deus. E essa dependência de Deus, quanto mais cedo a gente ensina aos nossos filhos, melhor. E essa dependência, ela não pode ser apenas em coisas grandes, mas também em coisas pequenas, em situações pequenas. Até quando você acorda num dia bem bonito, com o sol bem radiante, e você diz, que dia lindo, Senhor. E aí você planeja aquele dia tão bonito, mas você sabe que ainda naquele dia tão bonito, onde aparentemente a sua agenda está toda organizada aí, que tudo está bem planejadozinho e que não tem nada para dar errado, você dobra os seus joelhos ou você curva a sua cabeça e faz a oração de manhã, dizendo, Senhor, toma o meu dia nas tuas mãos, porque sem ti eu não posso fazer nada. Eu dependo do Senhor para dirigir o meu carro até o trabalho, eu dependo do Senhor para dar a minha aula, dependo do Senhor para atender os meus clientes, eu dependo do Senhor para vender as minhas mercadorias, né, Elias? Eu dependo do Senhor, né, irmã Maria, para poder preparar a minha lição. Eu dependo do Senhor para poder levar aquela carga do seu destino. Eu dependo do Senhor lá na minha oficina. Eu dependo do Senhor lá naquele ponto de táxi, não é? Eu dependo do Senhor nos mínimos detalhes. Sem o Senhor não posso fazer nada. E aí, meus amados irmãos, essa é uma lição que a gente aprende. Deus cuida da nossa casa, das nossas necessidades reais. Só temos que saber levá-las aos seus pés. A graça de Deus, ela aqui não anulou a responsabilidade da família. É interessante, o milagre houve. As vasilhas foram cheias de um azeite de uma forma miraculosa. Houve uma provisão divina. Mas coube àquela família fazer o quê? Juntar as vasilhas. Coube àquela família a responsabilidade de deitar o azeite nas vasilhas. Coube àquela família a responsabilidade de sair e ir para o mercado para vender azeite. Isso Deus não fez. Isso cabia a eles. Coube àquela família a responsabilidade de ir lá no credor, contar o dinheiro e pagar a dívida. Essa administração econômica, né, financeira, essa administração comercial, coube à família, era responsabilidade deles. A graça de Deus não anula as nossas responsabilidades. Sim, devemos confiar em Deus, mas isso não dispensa o nosso trabalho, né, o nosso compromisso com aquilo que nós devemos fazer. E aí, meus irmãos, Deus preservou a família. Diz o texto, vocês vão viver do resto. Vamos viver do resto. Agora, rapaz, foi azeite demais, não foi? Porque aquela família viveu do restante do azeite, porque era um produto de custo elevado na época, e não enriqueceu a família, mas proveu a família para o resto da vida. Que isso, veja, meus amados irmãos, como isso aqui foi marcante na vida naqueles dois filhos. Porque o propósito espiritual da família não é apenas sobreviver às crises, mas viver de modo que a graça de Deus seja lembrada e transmitida todo o tempo. Porque toda hora que dissesse assim, vamos para o mercado, e se acabou o dinheiro, então pega lá uma botijazinha de azeite e vamos vender. Toda hora que tivesse uma necessidade, diz assim, vamos na Sulanca comprar roupa. Diz assim, eita, vai lá, vamos vender aqui mais uma botija e vamos fazer dinheiro para poder a gente suprir essa outra necessidade. Isso ficou tatuado na mente e no coração daqueles filhos. Se perguntasse de onde vem os seus recursos financeiros, qual é a origem do seu dinheiro, vocês vivem de quê? Eles diriam, a gente vive do resto. De resto de azeite. Azeite é resto do milagre. Há quanto tempo você disse? Há muitos anos que a gente vive de um resto.
o resto é o que nos sustenta. E todo o tempo, quando fosse pedido, certamente eles iriam contar essa história de como Deus proveu. Mas como mamãe soube resolver o problema, buscando a resposta do Senhor. Aqueles filhos poderiam carregar para o futuro a memória de uma casa que ficou sem recursos, mas não sem o cuidado do Senhor. Nós passamos por uma crise. Houve um tempo difícil que eu e meu irmão iríamos ser levados como escravos para pagar uma dívida. Eita, quando me lembro, chega a dar um frio na barriga. Se o que aconteceu? Deus fez um milagre. Deus fez um milagre precioso, de tal maneira que nós fomos poupados, porque o Senhor trouxe provisão na nossa casa. Meus irmãos, aqui eu fico perguntando, meus irmãos, porque a provisão de Deus não serve apenas para nos aliviar da crise, né? Mas para formar uma família responsável, agradecida e consciente de que vive justamente pela misericórdia do Senhor. Porque essa era a lembrança que esta família levaria para todo o fim. Nós vivemos do resto, mas nós vivemos da misericórdia do Senhor, da graça de Deus que nos assistiu. Eu penso assim, depois que eu saí daquele rio, eu fico dizendo, eu estava dentro de uma cova e saí da cova. Isso não é misericórdia de Deus? Eu vivo por ela, né? Eu vivo por ela. Encontrei um cidadão ontem e ele disse, contando a história dele, e depois eu disse, eu vou contar a minha. Você não soube o que aconteceu comigo? Não. Eu disse, não. Ele disse, não. Aí eu contei um pouquinho, mostrei o vídeo. Ele ficou assim, disse, mas rapaz, não é que Deus tem um propósito na sua vida. O cabo não é crente, não. Não é que Deus tem um propósito na sua vida. Isso é misericórdia de Deus. É purinho. Ele disse, qualquer dia eu apareço lá na igreja, viu, pastor? Eu disse, vamos embora. Vamos embora. Meus amados, não é isso? Milagre, aqui nós podemos ver, meus irmãos, e a pergunta que fica é, quando Deus nos socorre, transformamos sua provisão em gratidão? Há testemunho para os nossos filhos dizendo, vamos agradecer a Deus, porque foi Deus quem fez isso, e foi coisa grandiosa aos nossos olhos. Vamos ser gratos a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Aqui eu quero encerrar, meus irmãos, eu disse que já estava no fim, de fato é o fim mesmo, mas eu gostaria de encerrar aqui pensando da seguinte maneira: que lições aqueles meninos aprenderam naquele dia? Porque eles foram testemunhas e protagonistas daquele milagre, tudo aquilo. Mas o que foi que eles levaram para a vida? O que foi transmitido a eles através daquela mãe e desse episódio aqui? Em primeiro lugar, irmãos, eu penso que aqueles meninos aprenderam que a vida piedosa não é isenta de lutas. Eles poderiam até ser revoltados, não é? Papai, um profeta, um filho do profeta, um servo do profeta, um aprendiz de profeta, um homem de Deus, temente a Deus, Deus levou e deixou a gente aqui na pindaíba, matando cachorro a grito, uma dívida terrível que mamãe não tem um pau para dar numa cachorra. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que vida piedosa é essa? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser crente para a gente cair numa situação dessa? Eles poderiam ter essa revolta, mas aprenderam o contrário. Naquele dia eles aprenderam isso. Não, se vive piedosamente, mas viver piedosamente não nos isenta de passar por crises. Somos tementes a Deus, e crente temente a Deus também sofre, também padece, também morre, né? Também morre. Meus irmãos, não devemos ensinar aos nossos filhos uma fé triunfalista, né? A fé triunfalista. Tudo vai dar certo. Não. Como se servir a Deus nos impedisse de sofrer.
Devemos ensiná-los que mesmo quando a dor entra pela porta, Deus continua digno de confiança. Não é porque estamos passando por crise que Deus deixou de ser Deus. Uma casa piedosa pode ser visitada pela dor, mas nunca será governada pelo desespero. Ela pode ter visitado, a dor pode até chegar, o infortúnio pode até chegar. As lágrimas, a tristeza, o choro pode até chegar nessa casa. E pode chegar. Mas o desespero nunca vai tomar conta dela. Essa é a diferença. E eles aprenderam isso naquele dia. Eles também aprenderam que diante das lutas, a melhor resposta é buscar a Deus e ouvir a sua palavra. Os filhos precisam ver seus pais orando, consultando a Deus, buscando conselho piedoso, se submetendo às decisões, suas decisões ao Senhor, especialmente em tempo de crise. Não vai se aconselhar com a vizinha. Não vai dizer, ô mulher. Não. Vai buscar os pés do Senhor, vai buscar a direção de Deus, vai orar ao Senhor. A crise se torna escola da fé quando os filhos veem seus pais correrem primeiro para Deus. Crise é a escola da fé para o seu filho. Papai está aperreado com esse negócio. Papai está preocupado, mamãe está preocupada. Tem um exame de mamãe, tem um exame de papai. Eles estão desesperados? Estão não. O que eles estão fazendo? Estão orando. Estão confiando no Senhor. Os filhos vão aprendendo isso. Os filhos vão aprendendo. Para aqueles que já têm filhos que saíram de casa, que aprenderam essa lição, quando eles estão passando por dificuldade, o que é que eles dizem? Mamãe, ora por mim. Não é? Papai, ora por mim. Ora aí, mãe. Ora aí, pai. Por quê? Porque na escola da crise, viram papai e mamãe orando. E Deus agindo. O que é que eles aprenderam, meus amados irmãos? Aqueles filhos aprenderam que confiar em Deus não elimina a obediência, pelo contrário, se exige a obediência. A fé transmitida aos filhos não é apenas a fé que fala de milagre, mas a fé que obedece antes de vê-los. Os filhos aprendem confiança verdadeira quando veem que em sua casa a palavra de Deus vale mais do que o medo das circunstâncias. Olha, esse é o segredo. Confiar em Deus é justamente quando a gente vê que há um problema em casa, mas o medo não domina. O que domina é a confiança de papai e de mamãe na provisão do Senhor. Outra lição, aqueles filhos aprenderam que a dor da família deve ser tratada com prudência, sem exposição desnecessária, mas também sem isolamento orgulhoso. Porque eles foram à vizinhança, eles foram ao profeta, foram às vizinhanças. Mas na hora de encher as vasilhas, o que eles fizeram? Fecha a porta, não deixa nenhum curioso entrar. Sabe por quê? Porque o que acontece em casa não se leva para a praça, né? Nem todo mundo precisa saber dos seus problemas nos pormenores. Porque brasileiro tem a mania de contar tudo, né? É um negócio sério. A gente chega na fila, antigamente tinha fila, que hoje quase não se pega a fila de banco. Essa semana eu peguei a fila de banco. Mas é raro pegar uma fila de banco. Casa lotérica é raro, né? Mas quando se pega a fila, e que alguns que pegam fila, geralmente fila, olha, faz psicólogo passar fome. Não é, Shirley? Não é verdade? Porque o indivíduo chega numa fila de 1 hora, de 2 horas, antigamente, e ele conta tudo da vida dele. Porque fala do filho, fala do marido, fala de tudo com uma pessoa que ele nunca viu na vida. Diga se é assim. Ou terapia. E chega em casa leve. Foi uma terapia, né? Gratuita. E todo mundo fica sabendo da história. Todo mundo sabe da história. Aqui não. Aqui houve prudência, né?
alguém ficou sabendo que alguma coisa estava acontecendo na casa da viúva, mas não sabia o quê. O profeta sabia, mas os vizinhos não sabiam o que essa viúva estava querendo fazer. Que negócio era esse que a viúva estava agora empreendendo? A viúva agora é empreendedora, mas não sabia qual era o produto que ela ia produzir. Só depois viu a viúva vendendo azeite e sendo a rainha do azeite na feira. Porque quem vendeu o azeite foi ela. A fé não faz da dor, meus irmãos, um espetáculo. Não sai contando para todo mundo saber o que está acontecendo dentro de casa. Não. Mas também não impede que a família de buscar o socorro aonde precisa buscar. Porque tem gente que quando passa por um negócio, por um problema, ninguém fica sabendo, nem Deus. Porque ele não conta. Ele não fala nada. E tem um pacto de silêncio em família. Eu não conto nada a ninguém. Ninguém pode saber. Por que ninguém pode saber? Aí só vê a pessoa sumida da igreja, com dificuldade, os irmãos perguntando o que é que está acontecendo, o que é que está havendo, e todo mundo diz, sei não. Porque ele faz um segredo. Você não precisa contar tudo, mas você pode contar para quem de direito, para as pessoas de confiança, né? Para aqueles que não vão jogar terra no seu projeto, do seu problema, mas vão ajudar você e vão orar por você, né? Você pode contar para alguém que não vai encher a vasilha de azeite, mas com certeza pelo menos vai colocar uma vasilha à sua disposição. Alguém que vai estender a mão para você. Eles aprenderam, irmãos? Aprenderam, porque Deus age dentro da realidade das suas lutas. Os filhos viram isso, livramento, provisão, portas abertas, o agir do Senhor. Quando os filhos testemunham a fidelidade de Deus dentro de casa, a memória, meus amados irmãos, a memória torna-se parte da herança da família. Eles testemunharam o milagre de Deus. Aquilo tornou-se uma herança para eles, para o resto da vida. Todo o tempo, eles iam contar essa história de como Deus socorreu mamãe na hora da crise. E por fim, eles aprenderam que o maior legado não é uma herança volumosa, mas é uma fé operosa. Pais não controlam as circunstâncias que seus filhos enfrentarão. Como seria bom se a gente pudesse controlar, né, Chico? Hein, Luiz Carlos? Não. Mas pode deixar-lhes o testemunho de uma fé viva, obediente e perseverança. Meu filho, eu não posso controlar o que vai acontecer na sua vida, ou bem ou mal que virá sobre você. Isso eu não consigo. Eu até gostaria de lhe poupar disso. Eu não posso. Mas eu posso deixar para você o exemplo de fé, de como passar por luta, de como passar por prova, de como enfrentar dificuldade, de como enfrentar sofrimento, de como passar por determinadas coisas. Isso eu posso deixar para você. Eu não posso dizer como impedir que você passe por algumas circunstâncias difíceis. Mas eu posso deixar um exemplo de como é que enfrenta uma circunstância difícil. Como é que se clama a Deus quando um carro perde o controle? Como é que você se comporta no momento que a morte bate na sua porta? E como disse a irmã Tamires, ou você bateu na porta dela, né? Como é que papai agiu aqui? Como é que papai reagiu aqui? Diante da morte, teve medo, se desesperou, se angustiou. Enfrentou isso como? Enfrentou com fé, com confiança, com esperança, com descanso em Deus. Isso eu posso deixar. Porque você vai passar talvez por coisas parecidas ou maiores. E é a maior herança. A maior herança. A maior herança de uma família não é aquilo que permanece no inventário, mas aquilo que permanece na memória dos filhos acerca de Deus. Essa é a maior herança. Daí, meus irmãos, aquela família, a família daquela viúva não era perfeita, né? Não estava livre de dor. Ela havia perdido o seu provedor, estava cercada pela dívida, futuro incerto dos filhos. Entretanto, havia o testemunho de um pai que temia o Senhor.
E aí o clamor de uma mãe em busca do auxílio, lembrando justamente dessa maior marca do marido. Meu marido temia o Senhor. E aí essa é a vocação espiritual da família. Não apenas sobreviver, não apenas educar, não apenas sustentar materialmente os seus membros, mas ser um lugar onde Deus é temido, onde sua graça é buscada, onde sua palavra é obedecida e os seus feitos são transmitidos à próxima geração. Essa é a maior vocação da família. Uma família cumpre seu propósito espiritual quando, Messias? Quando? Quando transforma o temor de Deus em legado. A obediência em exemplo e a graça recebida em testemunho para os filhos. O que é que vai se lembrar de papai e de mamãe? O testemunho de como papai e mamãe viveu diante do Senhor. Amém, meus queridos? Amém ou não amém?